TAC Contabilidade e Auditoria. Confiança, comprometimento e qualidade na prestação de serviços de assessoria contábil e auditoria independente. Equipe altamente capacitada e em constante treinamento para melhor atender as necessidades da sua empresa. Visite nosso site www.atacsantos.com.br e acompanhe também nossos perfis no Facebook e Instagram. TAC Contabilidade e Auditoria. Talvez esse seja o momento mais difícil de nossas vidas. O mar já não tem mais o movimento desse encontro diário, já não tem o abraço, o sorriso e a mesma vibração. Agora, uma coisa é certa, isso vai passar. E logo, logo vamos sair dessa mais fortes e conscientes. Carinho, empatia. Eu acho que essas atitudes são tudo que a gente precisa. Por isso, bonitinha, bonitão, faça a sua parte, se cuide, fique em casa e não se esqueça. Com a Blumed, você pode contar. Negócio e fortalecer a sua marca? Então não perca tempo. Entre em contato com a Santos Press Comunicação Integrada, com uma equipe multidisciplinar formada por jornalistas, publicitários e relações públicas capacitados. A Santos Press Comunicação Integrada está pronta e preparada para promover a sua empresa, porque o seu resultado é o nosso negócio. Venha nos visitar e fazer uma parceria de sucesso. Visite o nosso site www.santospress.com.br. Para mais informações, atendimento@santospress.com.br ou no telefone 3221-5833. Máxima é uma vida de alegria. Máxima é ter tempo pra viver. Máxima é a sua lavanderia. 5 lojas sempre pensando em você. Lava, seca, passa com tecnologia. Cuida de você pra você curtir a vida. Máxima em lavanderia. Acesse e conheça maximalavanderia.com.br. Sabe por que as pessoas preferem a Blumed? É que ela, além de consultas e exames, ela promove a saúde e o bem-estar, com ações que transformam a sua vida. Com atendimento primoroso e comprometimento com a saúde de todos, a Blumed é o plano para você viver mais e melhor. Consulte o seu corretor e contrate o plano que mais cresce na Baixada. Com a Blumed, você pode contar. Programa Sem Pauta. Oferecimento Praticagem do Estado de São Paulo. Pontualidade e tecnologia a serviço do Brasil. Muito bem, boa noite, seja bem-vindo ao programa Sem Pauta dessa quarta-feira, dia 24 de junho de 2020, começando mais um Sem Pauta aqui, né, com muita informação e entretenimento para você. Hoje um programa especial com os nossos amigos aqui, engenheiros, dos quais a gente vai apresentar já, né? Antes disso, eu queria colocar ou convidar vocês para participar conosco do nosso programa através do nosso WhatsApp, o 991230237, está aí na tela, ó, 991230237. Não deixem de participar conosco. Além do WhatsApp, você tem aqui o Facebook, né? Onde estamos agora aqui ao vivo, onde você também pode estar participando conosco, né? Mande aí a sua sugestão, a sua crítica, a sua pergunta, né? Hoje falaremos aqui de um evento que vai acontecer amanhã, promovido pela Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, e você tem a oportunidade de participar conosco, tá bom? Participe através do Facebook e participe através do WhatsApp, de novo, 991230237, 991230237, está aí na sua tela, também dizendo para vocês que, acabando aqui o programa ao vivo, esse vídeo subirá para o YouTube do programa Sem Pauta, onde você depois poderá rever aí o programa na íntegra, né? Se você, por um acaso, perdeu aí algum momento do programa, não tem problema, vai lá no YouTube, o programa vai estar na íntegra para você, tá bom? Como eu falei, hoje, dia 24 de junho de 2020, programa especial hoje aqui com os nossos amigos engenheiros. Vamos começar aí pela hierarquia da coisa, né? Então vamos começar com o nosso presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, o João Teixeira Salgado, que participa aqui mais uma vez conosco, a primeira vez de forma remota, né? Já que ele já esteve presencialmente conosco e agora volta dessa maneira remota. Meu amigo João Salgado, eu até gaguejei agora, porque eu estou
tão acostumado a falar Jango, que eu gaguejei para falar João Salgado. Pode ser Jango? Boa noite, Jango. Boa noite, Rogério. Lógico que pode ser Jango. Como eu brinco dizendo, o meu nome é João, mas eu me chamo Jango desde que nasci. Até o João passou a ser, inclusive, só depois que eu me formei e comecei a trabalhar. Eu mesmo não atendia por João. Então, o chamar de Jango, muitas vezes as pessoas se preocupam, estou usando um apelido. Não. É carinhoso e é bem natural. Pode chamar de Jango, sim. Quero só agradecer aí, mais uma vez, a sua gentileza de nos convidar para participar desse programa tão gostoso e importante com os temas que sempre aborda. E fico muito contente de ser chamado novamente. A gente fica, obviamente, muito nervoso, né, por ter a primeira vez nesse tipo de mídia, ainda mais na presença de duas ilustres pessoas, dois ilustres engenheiros que estão aí, o Áureo Lustosa, que você vai apresentar. Isso aí deixa a gente um pouquinho tenso. Pela responsabilidade de estar participando num grupo tão de elite como esse. Imagina, você está entre amigos, né? Fora que você está aí na sua mansão no interior. Você está onde, Jango? Só para falar aqui. O nome da... Então vamos falar do CEP, né? O nome da cidade é Jandira. Jandira. É uma Jandira. Jandira, o local onde eu estou, é uma confluência de várias cidades. Assim, é um raio aqui de 3 quilômetros, você passa por Jandira, Itapevi, Osasco, Barueri, Cotia, está tudo aqui. Eu me mexendo um pouco, eu estou em todas essas cidades. É um cantinho onde tem um condomínio fechado, bastante arborizado, terrenos grandes e uma área bastante segura do ponto de vista da contaminação desse vírus aí que anda atormentando todo mundo. Então aqui é um lugar bastante seguro. E daí eu estou bem fechadinho, quietinho aqui, só cuidando do jardim, recolhendo folha e fazendo faxina. E perturbando os sócios, e perturbando a diretoria aí, onde a gente tem feito reuniões bastante frequentes, utilizando essas plataformas. Então, é inclusive bastante saudável. Sim. O local, né? Agora fechado, né? Sem sair. Você virou o rei do Zoom, Jango, tá bom? Bom, deixa eu seguir. Deixa eu seguir aqui. Deixa eu apresentar agora o meu amigo Áureo Figueiredo, né? O Áureo Emanuel Pascoaleto Figueiredo. Ele que nos honra também aqui com a sua presença, também já esteve conosco presencialmente e agora a primeira vez de forma remota, né? O Áureo também que já está se acostumando já aí aos Zooms da vida, né? As plataformas digitais, né, Áureo? Mais uma vez, seja bem-vindo ao programa. Boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite, Rogério, o Jango, o Eduardo e todos que nos ouvem aí. Realmente, vamos dizer, essa situação, principalmente para mim, que trabalho numa universidade, vamos dizer, se tornou uma situação quase que diária, vamos dizer, de participar de pelo menos um encontro remoto, e isso tem sido aí uma constância e um desafio. Quer dizer, é sempre uma forma de nos colocar perante uma situação nova, de tecnologias, e isso nos traz aí também resultados que a gente colhe com alegria de ver que a vida continua, apesar das limitações aí de uma pandemia, e permite que a gente se comunique e dentro das nossas possibilidades, contribua aí para o encaminhamento de soluções e de assuntos. Então, é uma alegria muito grande estar aqui entre amigos, como o Jango já falou, e contigo, Rogério, com o Eduardo, com o Jango e todos que nos ouvem. Estamos aqui, vamos tratar desse assunto tão importante. Legal. E aí, finalizando aqui as apresentações, ele que particularmente foi o último camisa 10 que eu vi jogar, né? Porque hoje só tem perna de pau. Aquele meia que joga de cabeça em pé, né? Mas hoje a gente não vai falar de futebol, a gente vai falar de outras coisas. E eu apresento para vocês o meu amigo Eduardo Lustosa, ele que é engenheiro também, consultor portuário, né? E o nosso diretor de portos lá da Associação de Engenheiros e Arquitetos. Meu camisa 10, seja bem-vindo mais uma vez ao programa.
Opa, agradeço o convite, Rogério. Falar num programa sem pauta é emocionante, né? É verdade. Dividir essa responsabilidade com o Jango e com o Áureo. O Áureo me deixa nervoso, que ele foi meu orientador na faculdade, entendeu? Então, eu acho que eu sempre estou buscando uma nota perto de 10, né? Então, fica atento. Mas, como eu te falo, pelo menos a camisa no futebol já é 10, tá? Fica tranquilo. Olha, a minha camisa, costumeiramente, foi metade da 10. Eu sempre gostei da camisa 5. A 10 eu deixo para o jogo. Mas você é o 5 que jogava... Sim, você é um 5 que jogava como Dema, né? Cabeça em pé, né? Então, para mim, é 10, tá bom? Tá bom, obrigado. Muita gentileza. Vamos, antes de a gente começar o bate-papo aqui com os engenheiros, eu vou chamar aqui a minha amiga Denise Martins. Ela vai trazer aqui o boletim do Covid-19 direto da Prefeitura de Santos. Eu vou pedir aí a atenção dos senhores aqui para a entrada no áudio aqui da minha amiga jornalista Denise Martins com o boletim Covid-19. Vamos lá, gente. A cidade de Santos registrou nesta quarta-feira 8.126 casos confirmados de Covid-19. São 468 casos suspeitos e 200 pessoas estão internadas, 84 destas em UTI. O número de mortes confirmadas por conta da doença é de 339 pessoas. Existem mais 14 mortes em investigação. Nesta quarta-feira, há 428 pessoas internadas na rede hospitalar de Santos com sintomas da doença, sendo 228 moradores de outras cidades da região e 200 munícipes de Santos. Deste total, 179 pacientes estão internados em UTI. Entre os leitos de UTI, a ocupação é de 59%. Na rede privada, a taxa é de 75%. E no SUS, 45%. Da Prefeitura de Santos, Denise Beatriz Pires. Muito bem, a gente agradece aí a participação da Denise Martins, né, trazendo aí o boletim, né, da Covid, trazendo os números aí da Covid, né, e aí trazendo até uma coisa interessante, né, a taxa de ocupação no SUS muito menor do que da rede privada, 40%, e vamos aí continuar aí, né, esperançosos aí, para que essa curva aí continue aí diminuindo e a gente volte aí ao normal o mais rápido possível. Eu não vou nem abrir esse tema aqui, porque senão vai ser tema para 2 horas de programa, né? E a gente não vai falar o que a gente quer, o que a gente programou aqui para a gente falar, que é justamente sobre o evento que vai acontecer lá na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos amanhã. Vai ser a webinar, que eu vou puxar aqui rapidinho, para que eu compartilhe aqui com vocês, né? A webinar Segurança do Trabalho em Área Portuária, ok? Um webinar aí que a Associação de Engenheiros está promovendo, né? Sobre o tema, né? Onde vai se falar muito sobre segurança e saúde ocupacional em tempos de pandemia, porto e indústria, tá bom? Então, amanhã, às 9 horas da manhã, é só você entrar diretamente no canal do YouTube da Associação de Engenheiros e Arquitetos, e você vai acompanhar lá uma ampla programação com profissionais técnicos, com médicos, enfim, todo um corpo técnico falando, explicando, né, sobre essa questão super importante da segurança, da saúde ocupacional, até porque está havendo aí a retomada, né, dos trabalhos, principalmente na área portuária, na área comercial, e evidentemente que a Associação de Engenheiros, fazendo aí o seu papel, prestando serviço a toda a comunidade, né, trazendo informações com fontes importantes, né, que estarão presentes. Depois a gente vai estar passando aqui todas essas informações para vocês, mas eu queria passar a palavra agora para o nosso amigo Jango, presidente, que eu gostaria que o Jango falasse um pouquinho mais sobre o evento que vai acontecer amanhã, né, até mesmo fazer aí um convite, né, para que as pessoas participem, né, Jango? Dá para a gente aí, por favor, faz aí uma explanação sobre o que vai acontecer amanhã, Jango, por favor. Veja, eu vou falar bem geral, que
o Áureo e o Lustosa conhecem muito mais do assunto. O Áureo é o coordenador desse curso, que vem fazendo com uma certa frequência. A nossa ideia a associação sempre teve à frente dos assuntos tecnológicos da região, né? Tem 83 anos de existência e anualmente faz palestras, seminários com o intuito de trazer para a comunidade dos associados e também de engenheiros e de arquitetos e também para a sociedade temas que sejam relevantes tanto do ponto de vista tecnológico como do ponto de vista social. E nós temos aí na região o setor do Porto, que congrega um número enorme de pessoas que vivem, convivem e trabalham nessa região e que estão expostas a várias situações. A gente vem abordando sempre a colocação com relação à segurança no trabalho na área portuária. Vamos ter especialistas falando sobre vários assuntos, sobre normas, sobre formas de se agir, formas de se diminuir qualquer que sejam os acidentes de trabalho que afetam a saúde das pessoas e também os custos envolvidos, né? E nós temos como tradição fazer esses eventos no nosso auditório de forma presencial, com uma frequência sempre bastante significativa. E agora, seguindo as normas atuais de convívio, né, de você não ter aglomerações, nós estamos também aproveitando essa oportunidade e nos modernizando, fazendo esse evento através dessas plataformas novas de mídia, um webinar, onde nós temos a certeza que vamos atingir um número muito maior de profissionais, não só na região, mas também em todo o estado, né? E o Áureo depois vai falar um pouco mais sobre isso, teve, pelo seu conhecimento, junto com o Lustosa, de pessoas de alto nível que vão poder falar sobre assuntos específicos referentes aos cuidados que a gente deve ter com a segurança no trabalho. E nós estamos aproveitando também o momento e falando um pouco não só de segurança do trabalho, mas também o que a gente está chamando de segurança da saúde, onde a gente vai procurar abordar alguns itens de relevância para que os profissionais que trabalham na área portuária e também servirá para outras áreas, tomem cuidados específicos com relação à higienização de vestimentas, de ferramentas, de contato, né? Porque o assunto segurança do trabalho ele vem sendo colocado em pauta há muito tempo. Então, as pessoas vão também se acostumando e criando a cultura de se proteger. Agora, da segurança da saúde é muito novo. Então, a gente não tem isso ainda nos nossos instintos, né? Então, há uma necessidade muito grande de informação, de treinamento, né? de cultura, para começar a ser... a gente agir com o instinto, que ainda vai demorar muito. Então, a gente tem a certeza de que vai abordar um tema bastante importante e atual, e com gente de alta capacidade que foi convidada para se apresentar a partir de amanhã, às 9 horas da manhã, no nosso canal do YouTube. E não tenho dúvida nenhuma que vai ser um sucesso e com uma participação bastante grande, principalmente pela forma como que a gente está fazendo. Nós contratamos uma empresa bastante profissional para fazer a qualidade dos vídeos e toda a transmissão. Temos bastante expectativa de sucesso. Legal. Com certeza com a coordenação da Santos Press, que está nos prestando um suporte maravilhoso nesse evento. Não é nenhum jabá aqui, não, é um reconhecimento real. Paga o chopp depois na retomada, tá bom? Aliás, foi bom o Jango tocar no assunto da transmissão, né? Porque geralmente, e aí eu falo aqui para o nosso público, né? As webinars, né? Que é o nome que tem dado aí as palestras virtuais, né? Elas, na maneira virtual, ela acaba realmente ficando chata quando ela é extensa, né? Quando ela é muito demorada e tal. E como o Jango falou,
foi criada toda uma programação dinâmica, né? Onde os profissionais participarão, mas de uma forma dinâmica, de uma forma mais rápida, uma forma interativa, onde você que vai acompanhar também vai poder prestigiar, mandando a sua pergunta, participando nos momentos certos, né? Então, se prepare aí, né? Prepare a reserva aí a sua manhã, né? De amanhã, para que você, dentro da sua casa, do seu trabalho, onde quer que esteja, né? Conecte aí no YouTube da Associação de Engenheiros, porque a programação realmente, acima de tudo, vai prestar serviço, né, a toda a população da Baixada Santista, eu tenho certeza disso. E vou aproveitar agora aqui, já que o Jango falou que o pai dessa criança é o doutor Áureo Figueiredo, né? Eu vou passar, então, para o Áureo falar um pouquinho mais. Eu não sei se você está com o cronograma aí, Áureo. Você falasse um pouco mais, agora especificamente de cada assunto que vai ser abordado lá. Você consegue ou não? Bom, vamos lá. É uma alegria muito grande você ter participado de mais esse trabalho. O Jango falou da nossa associação muito bem, como sempre, aí, com 83 anos de existência, e a associação foi fundada por engenheiros, inclusive com a participação de notórios engenheiros do Porto de Santos. Tá certo? Pessoas que construíram, vamos dizer, que colaboraram aí com a grandeza deste porto. Então, desde do seu início, a associação está intimamente relacionada com a atividade portuária e a importância que ela representa para a cidade, além de, evidentemente, os demais ramos de engenharia e, mais recentemente, de arquitetura. Então, a atividade portuária ela é essencial para a nossa cidade, para a nossa região e até para o país, tá certo? Pela grandeza dos trabalhos aí que aqui são realizados. Vejam vocês que até nesse momento, vamos dizer que houve aí paralisação de diversos pontos, diversas áreas e setores econômicos aí, o Porto não parou. O Porto trabalha 365 dias por ano, em 4 períodos, né? Então, manhã, tarde, serão e madrugada. Quer dizer, então, a cada período desses de 6 horas, milhares de pessoas, de equipamentos, então, estão em produção. Vamos dizer, na realidade, o Porto responde à grandeza dos trabalhos da nação, tá certo? Tanto da agricultura e produtos de exportação, quanto por produtos de importações, principalmente insumos, equipamentos, que fazem aí a grandeza. Então, o Porto hoje continua batendo recordes. Isso aí realmente é uma situação. E aí acontece o seguinte, Museu, tem uma voz popular que fala, tudo no Porto é perigoso. Tá certo? Realmente, vamos dizer, são atividades que, pelas suas características, envolvem o que a gente chama de riscos, tá? E riscos têm realmente que ser muito cuidados. Nós já tivemos no passado, principalmente, vamos dizer, um número muito maior de pessoas envolvidas diretamente na produção portuária, tanto na parte de terra, chamada capatazia, quanto os trabalhadores a bordo, né, os denominados genericamente avulsos. Tivemos aí realmente situações onde havia um pandemônio, nós estamos em pandemia, era um pandemônio a quantidade absurda de número de acidentes. Infelizmente, ao longo aí dos últimos 30 anos, pelo menos, houve um grande progresso em relação à segurança. Eu falo segurança, o Jango lembrou bem aí a questão da saúde ocupacional, tá certo? A segurança num sentido amplo, tá certo? Daquilo que realmente afeta o trabalhador, as operações, o negócio portuário em si, tá certo? Porque o grande objetivo é que a gente possa fazer a entrega e recebimento de mercadorias com regularidade, tá? Então, as pessoas que trazem as suas mercadorias, seus equipamentos, aí, seus produtos para exportação, ou que esperam produtos que cheguem nos navios, em contêineres e se transformam como adequado, que realmente isso transcorra com regularidade, que ninguém se machuque, que a coisa aconteça. Mas isso precisa realmente de uma atenção extraordinária.
E isso tem acontecido, felizmente. Nós temos pontualmente casos aí que são notórios, né? Nós tivemos alguns acidentes aí nesta década aí que realmente importantes, vamos dizer, o grande incêndio que houve na Lemoa, alguns incêndios, vamos dizer, em terminais, principalmente de açúcar, eventos até também com containers, que chamaram a atenção e são lições que efetivamente são aprendidas. Hoje, o conceito, vamos dizer, de segurança do trabalho, ele realmente adquiriu aí uma amplitude bem maior, tá certo? Envolvendo aí também essa questão da saúde ocupacional, como o Jango falou. Então, é isso que está se buscando discutir nesse evento aí que a gente vai realizar amanhã. Então, historiando aí, vamos dizer, são 12 pessoas que vão apresentar, fazer considerações de, no máximo, 15 minutos cada uma. Então, são assuntos tratados de uma forma assim, muito objetiva, muito direta, muito clara, tá certo? Sem maiores considerações, como as que eu estou fazendo aqui agora, tá certo? Na realidade, a dinâmica dessas apresentações, ela é realmente assim, bastante objetiva para que se dê o recado da melhor forma e da forma mais rápida possível. Não é por ser rápido, é porque realmente, vamos dizer, é uma característica desse tipo de apresentação do webinar, que é um seminário pela web, o webinar, tá certo? E que realmente traz aí essas demandas aí, características dessa tecnologia de mídia, tá? Então, os trabalhos vão ser conduzidos pelo jornalista Paulo Schiffer, também diretor da associação, uma pessoa extremamente conhecida, evidentemente, da área de mídia, né, de televisivo, e um profissional, engenheiro, e realmente, assim, da maior qualidade, capaz e competente aí para dirigir aí as apresentações. Então, começará com o Jango, aí fazendo, então, a introdução, a apresentação, a partir de 9 horas, vamos dizer, quando inicia o evento, tá certo? Depois nós teremos 2 apresentações de 15 minutos, aproximadamente, a cargo do Conselho Regional de Engenharia, representantes do Conselho Regional de Engenharia, o gerente local e o gerente regional do Conselho, apresentando informações da atuação do sistema nos trabalhos de fiscalização, de defesa da sociedade. E, segundo o que a gente propôs a eles, é que eles tivessem uma abordagem relacionada com o tema do seminário, ou seja, da fiscalização das atividades portuárias, das empresas, dos profissionais, dos processos, naquilo que diz respeito aí, efetivamente, ao Conselho de Engenharia. Então, são 2 apresentações de 15 minutos do gerente local e do gerente regional do Conselho Regional de Engenharia. Depois, nós teremos um período de 15 minutos em que eu vou dividir com o nosso colega Maurício Cardoso, que é o presidente da APAEST, Associação Paulista de Engenheiros de Segurança do Trabalho, em que a gente vai rapidamente também, 5 minutos cada um de nós, dar assim levantar a bola, vamos dizer assim, chegar e dar referências para as apresentações seguintes. Nós vamos falar, então, do momento que vive a segurança do trabalho e saúde ocupacional. Como nós sabemos que isso está, como toda a economia do país, está passando por processos de modernização e de atualização de normas, tá certo? E isso tem que ser colocado de uma forma muito clara, porque pode parecer o seguinte, estão desregulamentando tudo, vai ser a festa do caqui, não vai ter mais norma para nada, vai cada um fazer o que quiser. Nada disso. Pelo contrário, é uma situação assim bastante diferente e de aumento de responsabilidade. Na medida em que você tem um balizamento um pouco mais flexível, você fica mais responsável pelo que se faz ali, tá certo? Pelas suas atividades e pelas atividades das pessoas que estão fazendo ali o seu trabalho. Então, eu vou dar uma apresentação inicial, também 5 minutos, assim, uma coisa muito rápida. O Maurício, logo em seguida, que é repito, o presidente da Associação Paulista de Engenheiros de Segurança do Trabalho,
já vai fazer também uma pequena colocação relacionada também com a saúde ocupacional. Eu aproveito para fazer um esclarecimento que é bem interessante. A questão da engenharia de segurança e da saúde ocupacional, ela tem uma característica que é a seguinte: a segurança é aguda, a saúde é crônica. Então, a segurança tem que estar olhando para as atividades que são desenvolvidas, porque num segundo você tem um acidente, tá certo? Uma conjunção de situações ou de atitudes e tal, e você pode ter uma tragédia, tá certo? Pode iniciar um incêndio, pode romper um equipamento e tal. A questão da saúde ocupacional, ela é crônica. Então, são situações de trabalho que, ao longo do tempo, vão provocando aí condições negativas para o trabalhador. Então, de ruídos, de pressão, de temperatura, umidade, assim, condições relacionadas de postura, né, de ergonomia relacionadas a isso. Então, eu e o Maurício, rapidamente, vamos caracterizar o assunto e passar. Aí sim, então, agora começa a parte central do trabalho, tá certo? Que é a discussão no âmbito da engenharia da NR29, da Norma Reguladora 29, que é a norma reguladora de portos. Então, essa norma está sendo modernizada, ela é uma norma muito ampla, muito abrangente, tá certo? E ela passa por uma regularização, por uma modernização. E isso não é feito assim porque alguém sonhou com isso e começa a fazer. O sinal do áudio deu uma balançada. Vamos esperar ele retornar. Vamos ver se retorna. Aliás, posso fazer aqui talvez uma sugestão ao nosso presidente para o próximo tema de um outro webinar, é como melhorar a internet no Brasil. Viu, presidente? Veja, é um tema, é uma colocação importante, Rogério. Veja, a gente está trabalhando nisso, inclusive, para a melhoria das nossas condições de trabalho de internet na própria associação. Agora, tem uma coisa, vamos dizer, a gente tem recebido aí uma enxurrada de novidades em termos dos fornecedores, de passar de 2 megabytes para 50, para 100, para 200. Só que, com essa colocação nova de trabalhos de home office, a gente vê que está acontecendo com muita gente uma superlotação do sistema, né? Sim. E você nota que, apesar de toda essa melhoria da tecnologia, ainda existe problemas causados pelo excesso do uso. Então, você mesmo tinha comentado outro dia que o horário do programa é bem propício para ter mais gente assistindo e atingir um número maior de pessoas. A contrapartida é que é um horário que pode ser que muita gente esteja utilizando a internet também, né? É verdade, é verdade. Não se diferenciando de quem está trabalhando no home office durante a tarde, também isso está acontecendo. Verdade. Mas essa questão que a gente está... Oi? Temos um atrasozinho considerável na velocidade de internet, ficam escalonando com preço, né, coisas que não tem nem fundamento, né? Aqui em casa eu tinha, sei lá, 2 megabytes, hoje tem 100, e eu tenho que estar aqui a menos de 5 metros de onde está o principal roteador, porque se eu mudar, a coisa complica. Quer dizer, tem horários que não, né? Mas a situação da internet tem que ser melhorada e muito. Sim. Porque... Deixa eu passar para vocês aqui rapidinho. Eu tenho uma participação aqui do Luiz Cláudio Ferreira. Luiz Cláudio Ferreira, que ele é do bairro do Macuco. E ele coloca aqui no nosso WhatsApp: boa noite, evento super bacana, do qual estarei ligado amanhã. Legal, bacana, Luiz. E aí ele coloca assim: trabalhei 35 anos no Moinho Pacífico, e no meu tempo era um acidente por dia. Graças a Deus a situação mudou, né? E hoje as pessoas
principalmente aqueles que dirigem as empresas, estão mais preocupados com a parte de segurança. Parabéns pelo tema. Realmente, o Áureo está aí de volta, né? O Áureo acabou caindo na conexão, né? Mas a gente já volta com você, tá bom, Áureo? Mas aproveitar agora aqui a participação do meu amigo Lustosa e aproveitar a participação do nosso ouvinte aqui, o internauta, né? O Luiz Cláudio, né? Que já avançou bastante, né? Com essa parte de segurança e saúde ocupacional nas empresas, mas, evidentemente, que é um tema que é sempre relevante, né? Porque o acidente, via de regra, ele não pode acontecer, né? De maneira nenhuma, mas, infelizmente, acontece, né? E a gente tem que estar toda hora provendo maneiras. Você tem aí, respondendo a uma colocação em cima muito bem colocada pelo Luiz Cláudio, com 35 anos de empresa, eu tenho um pouquinho mais, mas a gente vê o progresso que vem acontecendo com os cuidados em todos os aspectos dos funcionários de qualquer empresa que seja. Você tem como tópico principal dos cuidados o efeito que pode ocasionar nas vidas humanas. Quantas vidas humanas você perdeu por não ter medidas de contenção, ou você tem os EPIs, você tem o treinamento, e etc. Eu gosto de falar muito também que a parte da segurança, obviamente, o ponto principal é esse, a saúde das pessoas e a vida de cada um. E tem uma outra coisa que muita gente não gosta de comentar, mas eu acho que quando ela é levada pelo lado positivo, você, com a segurança do trabalho, você também reduz os acidentes, onde você tinha um planejamento muito forte de correção daquilo que acontece. Isso mudou muito para a questão da prevenção. E o que isso traz? Isso traz menos... Cada vez que você deixa de ter um acidente, vou reforçar, além da parte da integridade do ser humano, você deixa de ter custos, você reduz os custos de retrabalho, você reduz os custos que vai se ter com os cuidados médicos que vão ter que ser tomados pelo acidentado, né? E essa redução de custos traz uma maior eficácia no sistema, né? E até aumenta a possibilidade do aumento de empregos, por exemplo, né? Então, é extremamente importante a questão do treinamento, da cultura. Eu gosto muito de fazer alguns exemplos utilizando a linguagem mais popular para as pessoas entenderem, né? E aí você comentou no início que você tem um craque do futebol aí, que é o Lustosa, um camisa 10 que joga com a número 5. Obrigado pelo exagero. Hoje, eu nunca vi jogar, eu só escuto falarem de você, então eu posso mentir sem ser testemunha, né? Como eu disse, quando eu entrei na associação, a única coisa que eu tinha feito pela associação antes de entrar na diretoria tinha sido gols, porque eu jogava de 8 ou 9, mas o pessoal logo foi descobrir, fazer a pesquisa e descobriu que eu fiz foi muito poucos gols. Mas o que eu queria trazer de paralelo aí para os especialistas, né? Quando você se liga na questão do futebol, na nossa época, não você, Rogério, mas eu, o Áureo e o Lustosa, você tinha um número muito grande de atletas que tinham contusões com uma frequência enorme. Distensão muscular era algo corriqueiro. E se foi aperfeiçoando o quê? Como tratar dos efeitos pós a contusão, né? Eu me lembro de situações, uma muito conhecida do Rivelino, que entrou para um treino, saiu do fosso, a bola veio para o lado dele, ele deu um chutão, sem ter feito aquecimento. Teve uma distensão muscular naquele momento, a equipe ficou sem o jogador, sem faturamento, tratamento e etc. O que hoje você vê de distensão muscular no esporte? Muito menos do que acontecia. Por quê? Porque é uma prevenção, a educação, a alimentação, a treinamento e palestras constantes para que se parta para evitar que haja as ocorrências. Daí, Luiz Cláudio, estarem diminuindo o número de ocorrências no sistema. E é em cima disso que a gente quer trabalhar, trazendo mais informação para que se evite
problemas. Legal. Lustosa, concorda você que... O Lustosa podia estar jogando muito mais se tivesse feito algumas prevenções na musculatura. Não tenha dúvida nenhuma, não tenha dúvida nenhuma. Então, perdendo um craque aí por tempo, podia ter uma longevidade maior na carreira dele. Exatamente. Lustosa nos ouve? Acho que ele está paradinho lá. Ele congelou aqui. Ficou emocionado. Ficou emocionado com os elogios, né? Deixa eu voltar, então, com o Áureo. Áureo, desculpa, na verdade, caiu aí a sua conexão. Nesse momento aí que a gente está competindo aí com as grandes mídias aí da televisão, né? Todo mundo aí. A gente combinou na sua ausência que a próxima webinar vai ser como melhorar a internet no Brasil. É o tema da próxima webinar. É o 5G, em breve. 5G em breve vai ter realmente uma condição assim, uma mudança de tecnologia tão grande quanto a que a gente teve hoje em relação ao início desse século. Mas então eu falava naquele momento, em relação ao programa de amanhã, que eu e o Maurício vamos rapidamente apresentar, levantar a bola, vamos dizer assim, como eu citei, para aí, então, o cerne, a parte central do trabalho, que vão entrar 2 profissionais de engenharia que trabalham diretamente com as atividades portuárias, que é o engenheiro Ricardo Carvalhal e o engenheiro Emerson Augusto. E eles vão dar uma posição em relação à norma reguladora 29, que é a norma portuária, tá? Então, o Ricardo é um profissional do OGMO, do órgão gestor de mão de obra, que coordena o trabalho dos avulsos, e o Emerson vem representando, é um consultor da FENOP, Federação Nacional dos Operadores Portuários. Então, de uma certa forma, está se fazendo uma simulação do que ocorre na revisão das normas, porque as normas não são decididas simplesmente por alguém que resolveu mudar as coisas, ainda que seja modernização e melhoria. Elas são discutidas de forma tripartite, 3 partes, vamos dizer, o governo, os empresários e os trabalhadores, cada um dando o seu olhar e as suas preocupações e querendo trazer uma situação de equilíbrio. O trabalhador, evidentemente, ele quer manter as condições que tem boas de trabalho, mas ele também quer o sustento dele, ele quer que o trabalho permaneça e seja viável. O empresário, vamos dizer, que investe e tudo, prepara as condições, evidentemente quer cumprir as suas atividades e ter a contrapartida em relação a todo esse esforço que faz. E o governo a quem cabe regulamentar e organizar as coisas, tá certo? Então, essa é a parte principal do ponto de vista de segurança do trabalho, 15 minutos cada um, tá certo? O Ricardo Carvalhal pelo OGMA, o Emerson Augusto pela FENOP, Federação Nacional dos Operadores Portuários. Bom, depois ainda tem 2 outros engenheiros que estão falando já num caminho híbrido, vamos dizer, entre a segurança e a saúde ocupacional. Então, nós temos o Antônio Batista Hora Filho, que vai falar sobre higiene ocupacional. A higiene envolve todos aqueles riscos que podem afetar a saúde do trabalhador. Então, temperatura, pressão, umidade, as características do trabalho portuário, onde elas podem causar aquilo que se caracteriza depois como uma doença ocupacional. E o Fernando Amaral vem falar de um tema extremamente importante, que é a questão da segurança em relação a atmosferas explosivas, tá certo? E emissões chamadas fugitivas, que são as questões dos produtos, tanto os produtos líquidos, que são eventualmente combustíveis inflamáveis, tá certo? Como granéis sólidos, que por si ou misturados podem ocasionar explosões. Vamos dizer, simplesmente uma poeira de soja, de milho, de qualquer produto cereal, pode sim explodir. Tá certo? Tem as situações. Então, o Fernando Amaral é um professor especialista nisso.
tanto então, como é que se controla isso? É uma das coisas que ele vai abordar, e quais são os equipamentos, vamos dizer, então, instalações elétricas com equipamentos blindados e tudo, e envolve uma situação que depois repercute até no custo de apólice de seguro e tudo, porque se você faz uma prevenção legal, você, inclusive, pode ter uma redução dos prêmios de seguro e melhorar, evidentemente, o resultado do trabalho. Então, esses 4 profissionais estão falando fundamentalmente de engenharia, já com um viés também para a parte de saúde ocupacional. E, por fim, então, nós temos 2 profissionais de saúde, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, que evidentemente tem que ser considerado, tá certo? Então, o professor, o médico Lucas Jankauskas, ele vai falar em relação às questões fisiológicas, e aí cuidados que tenham que se tomar em relação à saúde ocupacional em tempos de pandemia. E encerrando essa parte expositiva, sempre lembrando que é 15 minutos cada um, o que está se propondo, a doutora Ana Paula Viveiros, que é da área de vigilância sanitária, uma autoridade, tá certo? Que realmente conhecedora, uma pessoa realmente dedicada, uma doutora assim, realmente muito preparada e que com certeza vai trazer informações assim bastante importantes, recomendações aí para esse trabalho. Então, vocês percebem aí que nós temos um espectro aí de pessoas, os escolhidas aí com muito cuidado, para que a gente tenha um assunto importante sendo tratado realmente com bastante cuidado e competência e com dinâmica, tá certo? Não vai ser uma coisa assim que aborreça em nada. Vai ser realmente períodos muito curtos de apresentação e que podem realmente dar uma contribuição efetiva para o entendimento dessas situações. E depois, ao final, tem uma parte de perguntas e debates aí, que será conduzida pelo Paulo Schiff da coisa. Então, essa é a visão geral aí do evento, tá certo? E eu deixo aí agora para que os colegas comentem aí. Doutor Eduardo Lustosa, diante aí da sua cobertura de 450 metros na ponta da praia, fale um pouquinho sobre o tema que vai acontecer amanhã aí. Você que tem essa experiência na área portuária, você que vive, né, no ramo portuário, né, comente um pouco sobre aquilo que vai ser dito amanhã e a importância, né? O tema foi muito feliz, né? O nosso porto, ele abrange todos os saberes da engenharia, né? E em todas as modalidades, né, das atividades operacionais, praticamente nós temos uma gestão de risco, né? E dentro desses riscos, né, nós temos desde o içamento de carga, que é um cenário de grandes acidentes no mundo inteiro, né? Quando você suspende, você tem o risco ampliado, você tem máquinas em esforços, cabos de aços, ganchos, manilhas. Então, você tem uma série, né, de risco para ser administrado, porque tudo chega no costado do navio e tem que ser içado, né? E aí nós caminhamos para todo esse maquinário, né, de costado de navio, como um ship loader e as empilhadeiras nos pátios, os equipamentos, né, de movimentação no pátio, tudo isso é área de risco. Nos granéis, como o professor Áureo estava dizendo, né, nós temos incompatibilidade de cargas, nós temos cargas inflamáveis, poeira inflamável, áreas classificadas, né? Então, coisas fantásticas que precisam ser trabalhadas, né? E tem muita engenharia dentro desses processos. E eu, no início da carreira, o que eu mais fiz foi cobrir acidentes, né? Então, eu vi cabo de aço rompendo, atingindo o estivador do outro lado, cabo de amarras de navios rompendo e
e atingindo o trabalhador, cortando o trabalhador ao meio, né? Coisas assim terríveis. Estivadores caindo no porão, né? Então, uma quantidade de acidentes, né, num ambiente que é muito moderno, toda essa engenharia dentro do porto. Até muito pouco tempo não se usava capacete, não se usavam luvas, era conhecido que os trabalhadores dentro do porão andavam de cueca, né, de chinelo e cueca, né? Então, nós tivemos uma evolução bastante significativa, né? E o Áureo tem esses números muito precisos, né, do custo, né, de coisas de bilhões anuais, com as seguradoras e as empresas tendo que arcar com a apólice de seguros cada vez mais pesadas, né? Então, foi aprendendo onde não era pelo amor, era pela dor, né? Então, é um tema bastante fantástico e dentro de alguns terminais que eu passei, o Jango falou muito bem sobre essa exemplaridade, né? Aplicando uma ferramenta, né, de produtividade e correção de sistemas e processos, que é o FMA, né? Failure Mode and Defect Analysis. Então, análise de falha, né? E as análises de falhas, elas acontecem por falha humana, por falha de processo, por falha de maquinários, né? E o Brasil introduziu um outro M, né? Eram 4 M's, Main Method, Machine e Material. Nós introduzimos recentemente a questão ambiental dentro das causas de falhas, né? Porque você pode ter um ambiente altamente empoeirado, né, produzindo falhas. Nós podemos ter ambiente extremamente quente, né, trazendo uma ampliação das falhas e de acidentes, e maquinários com péssima manutenção também produzindo acidentes. Então, a análise de falha é uma das ferramentas mais revolucionárias que eu diria desse nosso século, depois dessas evoluções industriais todas, né, e que, felizmente, os 5 M's, eles foram mapeados, eles foram colocados em gráficos, né? Então, nós conseguimos identificar dentro de uma empresa onde nós temos que investir, se é na falha humana, se é na falha de máquina, se é na falha de processo, ou no meio ambiente, e tudo isso refletido do outro lado, que nós vamos ter bastante discussão sobre isso, que é a parte do seguro. À medida que você tem diagramado todas essas análises de falhas e as ocorrências sob controle, você reduz o prêmio, né? Então, o tema é fantástico. Parabéns aí para o Áureo, para o Jango, né, pela iniciativa, e o Porto, com certeza, vai agradecer, porque a riqueza, né, de informações dos profissionais que estão aí convidados, né, para compor essa mesa de notáveis, vai ser bastante importante para a nossa comunidade portuária e técnica. Muito bem. Falei muito, né? Não, você falou pouco, né? Na verdade, você falou pouco, a gente queria falar muito mais aqui, né? Nós somos redigidos pelo tempo aí, o tempo, né? Como é um termo da época do Jango, isso, né? Quando eu escutava que o tempo urge, né? O tempo vai embora rapidinho, o tempo urge, né? E aí o tempo se foi. O tempo passa, não tinha uma musiquinha assim? Ele vai falar que o radialista vai falar sobre o tempo regulamentar. Quase isso. Está esgotado. Gente, aqui, ó, rapidinho aqui, antes de acabar o programa, deixa eu agradecer aqui ao Alfredo Fernandes Nogueira, né, sempre ligadinho conosco, o Alfredo, né, que está sempre antenado aí, sempre ligadinho aqui com a gente. Obrigado, viu, Alfredo, pela sua participação. Boa noite a todos aí, ele colocou aí, apareceu aí na nossa tela. Também aqui a Ana Lúcia Teixeira, né, Ana Lúcia Teixeira também, boa noite a todos da bancada.
parabéns pelo programa. Também aqui o José Alcindo também participando, parabéns. Estarei ligado amanhã nessa webinar, muito importante. Muito bem, José Alcindo, esteja lá sintonizado, antenado, lá no canal do YouTube da Associação de Engenheiros e Arquitetos, né? Lembrando que é só entrar lá no YouTube, vai lá naquela ferramenta de pesquisa, coloca Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, vai aparecer lá o canal da associação, o vídeo já vai estar lá já na sua frente, e você podendo participar. A Glaucia Guimarães também aqui manda uma boa noite, parabéns pelo programa. Falar de saúde e segurança é sempre importante. Parabéns pela pauta da webinar, né? Tá aí, parabéns aí, o Áureo, né, que é o grande mentor aí dessa webinar. Também o Luiz Cláudio, já passei aqui, o Luiz Cláudio Ferreira, o Dirceu Tinta é o nome dele, ele que é do bairro do Macuco, também manda aqui um abraço, parabéns pelo programa, também tema super importante. Raquel Dias também manda uma boa noite aqui, parabéns, programa só de engenheiros, alto nível, com certeza. Diana Nunes também manda um abraço aqui. Ricardo Amaral, que eu acredito que não seja o Ricardo Amaral jornalista, né, mas o Ricardo Amaral aqui do bairro do Boqueirão, aqui pertinho, né, também ligadinho aqui conosco, e finalmente o José Quintas Lopes, também sempre ligado aqui conosco, mandando um abraço, parabéns pelo programa. Senhoras e senhores, vou ter que finalizar aqui o programa voou, né? Mas a ideia hoje aqui era fazer só um preâmbulo aqui do que vai acontecer amanhã da webinar. Eu acho que a gente conseguiu passar aqui a mensagem, e eu vou agradecer, então, portanto, a participação primeiro do nosso presidente, o João Teixeira Salgado, vulgo Jango. Jango, obrigado, viu, pela participação. Seja mais uma vez bem-vindo ao Sem Pauta, né? Se Deus quiser, você volta numa outra oportunidade já no ambiente aí presencial. E aí fica aí o convite, né, para todos amanhã, então, estarem aí conosco no webinar lá no canal do YouTube da Associação de Engenheiros e Arquitetos. Tá bom, Jango? Obrigado pela participação, boa noite. Eu que agradeço em nome da associação pela sua abertura e oportunidade de a gente divulgar um evento tão importante como esse. Com certeza, depois dessa participação do programa, nós vamos ter muita gente participando. Muito obrigado. Não dúvida. Obrigado. Obrigado, Áureo Figueiredo, ilustre Áureo, ele que é o grande mentor aí do webinar, né? Ele que trouxe aí essas personalidades todas, né? Obrigado, viu, Áureo, pela participação aí no programa, e tomara aí que dê tudo certo amanhã, né? Bom, é outro negócio, vamos dizer, na verdade é um núcleo muito grande de pessoas assim muito empenhadas, muito competentes, tá certo, para realmente olhar para o negócio portuário que é o trabalhador fazendo a sua tarefa, ganhando uma remuneração justa, tá certo, e voltando para casa, vamos dizer, para o convívio da sua família. Isso é o que a gente quer. Tá certo? E, se Deus quiser, cada vez mais a gente vai avançar nesse caminho. Eu agradeço muito. Até amanhã, hein? Vamos lá. Vamos lá. E finalizando aqui, o nosso camisa 10, Eduardo Lustosa. Obrigado, Edu, pela participação. Você que já é sócio aqui do nosso programa, certamente voltará mais vezes. Tá bom, Edu? A gente se vê amanhã. Agradeço o convite. É sempre uma satisfação chegar com a camisa 5 aqui e dividir com essa bancada de craques. O evento amanhã realmente vai ser importante e vai fazer história. Obrigado, Rogério. Legal. Gente, olha, então amanhã, todos convidados aí, o webinar, 9 horas da manhã, canal do YouTube da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Programa Sem Pauta volta amanhã, a partir das 19 horas, com mais 3 convidados super especiais. Tá bom, gente? Mais uma vez, agradecendo a todos que participaram, né? Todos que estiveram conosco. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Até.